no texto que se encontra em 1 Pedro, no capítulo de número 2. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 3, inicialmente, dando prosseguimento a esta série de mensagens que nós estamos ministrando nesse mês, baseado em 1 Pedro. 1 Pedro capítulo 2, despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Amém e amém. Vamos orar, pedindo a Deus que esteja falando aos nossos corações. E nessa oportunidade nós também estaremos orando por Carlos. Ele está nos visitando. Ele está aqui conosco? Está aí Carlos, amém. Ele vai fazer ou fez a cirurgia? Vai fazer, né? Então vamos apresentar a vida dele, para que Deus abençoe a sua vida, tanto fisicamente como também espiritualmente, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, como é bom louvar o teu nome e estarmos juntos na tua presença. Queremos, ó Pai, te agradecer por tudo que o Senhor já nos proporcionou nesta noite, neste lugar, e pedir que tu continue nos abençoando. Vem falar conosco nesta noite, por intermédio da tua santa palavra. Nos ensina, nos edifica, nos dá entendimento espiritual da tua palavra. Sabemos, ó Deus, que sem ti nada podemos fazer. Me ajuda na exposição da palavra, ajuda os meus irmãos a ouvirem com fé e fervor a tua palavra. Venha operar com poder, Senhor. Queremos também pedir pela vida de Carlos, este homem que nos visita nesta noite, que tu possas estender a tua poderosa mão sobre a vida dele, concedendo a ele saúde, Senhor. Abençoa esta cirurgia que ele irá fazer, usa os médicos, que tu concedas a ele vitória e bênção, tanto física como, Senhor, a bênção espiritual, e que através dessa situação que ele está enfrentando, tu possas usar esta situação para que ele possa ter um verdadeiro encontro contigo, de salvação, de bênção, em nome de Jesus. Suplicamos todas estas bênçãos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Então, meus irmãos, mantenham, por favor, as suas Bíblias abertas, porque com a graça de Deus nós vamos estar meditando no capítulo 2, no capítulo 1 e no capítulo 2 de 1 Pedro. Nós vivemos, irmãos, dias muito difíceis. Dias difíceis porque existem pessoas que afirmam ser cristãs, evangélicas, crentes, mas que a vida continua sem modificação, sem mudança. Continuam agindo como sempre agiram, né? Agindo como pessoas incrédulas, ímpias, afirmam ser crentes, mas as atitudes, o comportamento, a maneira de viver no dia a dia, dentro de casa, no trabalho, na escola, não evidencia esta transformação. Isso é uma realidade terrível que tem se estabelecido dentro até mesmo das igrejas, na vida dos crentes. E diante dessa realidade tão terrível, cabe a mim e a você fazermos uma pergunta, analisarmos a nossa vida e perguntarmos assim, fazermos um autoexame e perguntarmos assim: será que a minha vida tem manifestado transformação, novo nascimento? A forma que eu vivo dentro de casa, a forma como eu ajo no trabalho, nos meus relacionamentos, eu tenho dado provas através do meu comportamento, das minhas atitudes, que de fato eu sou uma nova criatura, eu nasci de novo. Essas perguntas, irmãos, elas são importantes porque elas têm tudo a ver com esse livro de 1 Pedro. Porque o apóstolo Pedro, ele vai fazer exatamente isso, ele vai apresentar
uma realidade que diz respeito a todos aqueles que realmente tiveram encontro com Cristo. Pedro vai mostrar, tanto no capítulo 1 como no capítulo 2, a realidade de que, se de fato a minha vida foi transformada, eu vou manifestar essa transformação através de atitudes, através de um novo comportamento. É isso que nós vamos ver aqui. Pedro, ele vai utilizar alguns verbos no passado e outros verbos ele vai utilizar no presente, ou no modo chamado particípio ou imperativo. Porque ele quer que entendamos, ao usar os verbos no passado, é que se essa bênção no passado já aconteceu na sua vida, o seu presente é um presente de novidade, de mudança. Se sua vida foi transformada, suas atitudes serão mudadas. Sua vida será outra. Então, vejamos o que Pedro diz aqui sobre uma vida transformada. E ele vai usar duas expressões no tempo passado para descrever uma vida transformada. A primeira expressão está no versículo 18 do capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1, versículo de número 18. Observe aí, por favor. Sabendo, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados. Vamos repetir só essa expressão? Fostes resgatados. Mais uma vez, bem forte. Fostes resgatados. Pedro está afirmando que nós fomos resgatados. Veja que o verbo está no passado. Então ele está pressupondo que aquelas pessoas que estão ouvindo a leitura desta carta, elas passaram por uma experiência de resgate. A palavra resgate, ela aponta para a ideia de libertação. Resgatar aqui significa libertar através de um pagamento. Por isso que em seguida ele vai mostrando-nos do que nós fomos libertos, do que nós fomos resgatados. Veja então, que fostes, continuando no mesmo versículo, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Então veja que o apóstolo Paulo está afirmando esta maravilhosa verdade de que através do sangue derramado na cruz do Calvário, nós fomos resgatados, libertos de uma vida fútil, de uma vida vazia, de uma vida aprisionada ao pecado, herdada, uma vida que veio de uma herança pecaminosa, mas dessa herança pecaminosa nós fomos libertos, nós fomos resgatados. Esta verdade que ele anuncia. E o que foi preciso pagar para que este resgate acontecesse? Veja o que diz o verso 19. Mas, pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Verso 20. Conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. Então essa é a primeira realidade que o apóstolo Pedro afirma, a realidade de que através do sangue, que ele chama de precioso sangue de Jesus, nós fomos libertos, nós fomos resgatados. Um alto preço foi pago, mas glória a Deus, porque o preço foi pago. O preço do sangue de Jesus garante o resgate, garante a libertação. Por isso que ele diz que isso já aconteceu. Por isso que o verbo está no passado, fostes resgatados. Essa verdade estava sendo anunciada para os irmãos, da dispersão. Mas esta verdade também, meus amados, diz respeito a todo verdadeiro crente, a todo ser humano que verdadeiramente teve um encontro com Jesus. Pelo sangue de Jesus, a resgate, a libertação do pecado, do vazio, da escravidão deste mundo.
Louvado seja o nome de Jesus. Mas a outra palavra que ele utiliza é a palavra regeneração. A primeira é resgate, libertação. A segunda é regeneração. Resgate aponta para a ideia de libertar. Regeneração aponta para a ideia de transformar. Porque, irmãos, a obra que Jesus realiza, ela é completa, porque ele não só liberta, ele transforma. E é isso que ele diz desde o verso 3. 1 Pedro capítulo 1, verso 3. É a primeira vez que Paulo usa a palavra regeneração. Veja aí, por favor, 1 Pedro capítulo 1, verso 3. Bendito, vamos juntos? O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos fez o quê? Nos regenerou. A palavra regenerar ele nos fez nascer de novo. Agora, pela misericórdia de Deus, através da obra de Cristo, nós fomos recriados. Regenerados significa recriar, refazer. Ele não só fez em nós, irmãos, uma reforma. Jesus não fez apenas uma melhoria em nós, ele nos refez. Ele nos regenera. É uma transformação profunda. Ele nos regenerou. Observe que o verbo está no passado, mostrando que através de Cristo, é exatamente isso que ele diz no final do verso 3. Veja o que diz o final do verso 3. Mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Ou seja, pela misericórdia de Deus, mediante a obra de Cristo, Deus nos regenerou. Deus nos transformou. Deus produziu em nós um novo nascimento. Por isso que está escrito em outro texto: quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Então Pedro, no capítulo 1, ele anuncia esta obra realizada através de Cristo, a obra de libertação e de regeneração. No verso 3, ele usou pela primeira vez a palavra regenerar. E no verso 23, do mesmo capítulo 1, ele mais uma vez repete isto. Veja o que ele diz. 1 Pedro 1, 23. Pois fostes o quê? Regenerados. Veja que ele não está dizendo, pois serás regenerados. Não, ele diz, pois fostes, aconteceu. Não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e permanece. Nesse trecho aqui, quando o apóstolo Pedro está falando de regeneração, ele enfatiza o elemento da palavra. No verso 3, ele enfatizou a misericórdia de Deus e a obra de Cristo. Ele diz, pela misericórdia de Deus e através da obra de Cristo, nós fomos regenerados. Mas no versículo 23, ele enfatiza o papel da palavra. Porque ele quer nos mostrar, irmãos, que o instrumento que o Espírito Santo de Deus usa para promover salvação, transformação e novo nascimento na vida de um ser humano é a palavra. A palavra é viva, a palavra é poderosa, é a palavra de Deus. E o instrumento que o Espírito Santo de Deus usa para transformar corações e para operar salvação é a palavra. Ela continua viva, ela continua permanecendo poderosa e palavra de Deus. É isso que ele vai dizer, que pela palavra nós fomos regenerados. Veja o que ele diz no verso 24. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. Ele está dizendo que o ser humano é capaz de fazer é transitório, é passageiro. Faz coisas belas, gloriosas, humanamente falando, mas logo murcham, enferrujam, envelhecem. Mas o que a obra de Deus realiza pela palavra é permanente, é eterna. Por isso que ele faz esse contraste entre a obra da carne e a ação da palavra. Veja o verso 25. A palavra do Senhor, porém, permanece
eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada, anunciada, a palavra que permanece, a palavra viva, que utilizada pelo Espírito Santo de Deus, é capaz de transformar corações, é capaz de efetuar regeneração, novo nascimento. Portanto, o apóstolo Pedro anuncia a bênção da libertação e da regeneração, através da misericórdia de Deus, firmada na obra de Cristo e no poder da palavra. Você já foi alcançado por esta obra? Você já foi alcançado por esta poderosa libertação? Por este resgate maravilhoso? Esta obra de transformação, de novo nascimento, já invadiu a tua alma, transformou a tua vida, mudou o teu coração? Mas o que Pedro vai falar, irmãos, no restante desse capítulo, ele vai mostrar o seguinte: que se de fato nós experimentamos esta realidade de libertação e de regeneração, a nossa vida será uma vida marcada por atitudes novas, por uma vida diferente. Não adianta eu dizer que eu passei pela experiência de novo nascimento, de regeneração, se as atitudes, se o meu comportamento, se as minhas ações continuam as mesmas. Por isso que a partir do versículo 3, depois que ele falou, a partir do versículo 13, depois de ele ter falado de regeneração, e em seguida ele também vai falar de resgate, no verso 18, no verso 13 ele vai dizer assim: por isso, que está ligado ao verso 3 e seguintes, ou seja, porque a obra de Deus alcançou a tua vida, por isso, porque você foi regenerado, liberto, transformado, por isso, haja, prepare a sua mente para agir de maneira diferente. É o que ele diz: cingindo o vosso entendimento. Prepare a sua mente para agir como de fato quem você é em Cristo Jesus. E de que maneira agem os que foram resgatados e regenerados? De que maneira age um verdadeiro nascido de novo? E ele vai dizer algumas atitudes. A primeira, ele age com sobriedade. Verso 13: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios. Sede o que, igreja? Sóbrios. Sobriedade é equilíbrio. Sobriedade é autocontrole. Sobriedade é não se embriagar com as coisas que este mundo oferece. Irmãos, não apenas o álcool embriaga um homem. Tem muita gente embriagada com as coisas que esse mundo está oferecendo. Até coisas aparentemente boas, mas se toma o meu tempo, se retira todas as minhas energias, o meu tempo da oração, da adoração, isso está me embriagando. E nós, como aqueles que foram alcançados pelo poder que há no sangue de Jesus, somos chamados a vivermos diariamente uma vida de equilíbrio, de sobriedade. Não nos embriagarmos com as coisas deste mundo. Tanta gente é embriagada com o que a internet está oferecendo, consumindo de maneira exagerada, perdendo o equilíbrio, perdendo o autocontrole. A primeira atitude de um regenerado, de um liberto, é a sobriedade. Diga amém. Equilíbrio. Irmãos, a sobriedade, ela é tão importante na vida de um crente, que a ausência de equilíbrio, de autocontrole, de sobriedade, atrapalha a nossa vida de oração. Veja o que Pedro diz, por favor, no capítulo 4, no versículo 7. 1 Pedro 4, verso 7. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto,
criteriosos e o que, igreja? E sóbrios. Por quê? A bem das vossas orações. A perda da sobriedade, a perda do equilíbrio atrapalha a nossa vida de oração. Por quê, irmãos? Nós estamos muitas vezes tão lentos, tão fastiosos para orar, porque temos perdido a sobriedade e o equilíbrio, usando às vezes as coisas que esse mundo oferece de maneira exagerada, numa intensidade pecaminosa, de maneira que nos sufoca o tempo da oração, da meditação, o tempo de acendermos ou renovarmos o nosso amor por aquele que nos deu vida e vida em abundância. Sobriedade, por isso que o apóstolo Pedro diz: sede sóbrios. Mas, irmãos, a sobriedade é tão importante, o equilíbrio no uso das coisas, a sabedoria, que a ausência de sobriedade abre brechas na vida do crente para o inimigo agir. Veja o que diz o capítulo 5, o versículo 8. Por favor. 1 Pedro 5, 8. O que é que diz a palavra de Deus? Sede o quê? Sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda o quê? Em derredor, como leão, que ruge procurando alguém para devorar. O diabo quer a nossa ruína, quer a nossa derrota. E a ausência de equilíbrio, de sobriedade, é uma brecha, porque ele está ao nosso derredor. Somos chamados, irmãos, convocados pelo Espírito Santo de Deus a vivermos diariamente uma vida de equilíbrio, de sobriedade. Não permita que seus olhos, que sua mente, que o seu tempo, que suas imaginações esteja se embriagando com os negócios dessa vida, deste mundo. Até as coisas boas a gente tem que usar com equilíbrio, com moderação, com sabedoria. Quer comais, ou bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E a gente faz para a glória de Deus quando usa com equilíbrio, com sabedoria. Mas em segundo lugar, volte a sua Bíblia para 1 Pedro, capítulo 1. Os verdadeiros regenerados, resgatados pelo sangue de Jesus. Em segundo lugar, verso 13. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. A segunda atitude de um verdadeiro regenerado, resgatado pelo sangue de Jesus, é a esperança. A nossa esperança está em Jesus, para a salvação e para o futuro, porque um dia a trombeta vai tocar, e a nossa herança eterna, inacessível, incorruptível, será plenamente revelada e desfrutada por nós em Cristo Jesus. A vida de um resgatado deve ser marcada pela esperança. Nós temos esperança, irmãos, e a nossa esperança tem um nome: Jesus Cristo, nosso Rei, o nosso Salvador. E a nossa esperança está viva, porque o nosso Rei morreu numa cruz para derramar seu precioso sangue, foi enterrado, mas ao terceiro dia ressuscitou em glória. O nosso Rei está vivo, e porque Ele vive, a nossa esperança está viva. Por isso que ele diz isso no verso 3, que nós fomos regenerados para uma viva esperança. E no verso 4 do 1, 1 Pedro 1,4, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus, para vós outros. Ela está reservada. Ninguém rouba a nossa reserva,
porque o poder de Deus garante, por misericórdia, através de Jesus Cristo, o desfrute desta reserva gloriosa, celestial e eterna. A nossa esperança está em Cristo Jesus e na sua volta gloriosa. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Mas em terceiro lugar, meus irmãos, a vida de um verdadeiro resgatado, de um verdadeiro regenerado, é marcada também por santidade. É isso exatamente o que nós lemos no versículo 15 do capítulo 1. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Nós somos chamados, em primeiro lugar, à sobriedade, ao equilíbrio. Em segundo lugar, à esperança. Em terceiro lugar, eu e você, se de fato o poder da graça de Deus transformou a nossa vida, nós somos convocados agora a vivermos uma vida de santidade em todo o nosso procedimento. Não é apenas numa área. Amém, igreja? Uma vez eu ouvi um colega contando uma ilustração. Ele falou de um homem, um casal foi fazer uma refeição no McDonald's, no drive-thru. Eles param, pedem a refeição, você paga num canto, e paga numa porta e pega no outro. Só que era o final do expediente ali daquele McDonald's. E estava todo mundo muito apressado. E o gerente tinha feito a coleta do apurado e pegou as cédulas de R$100 e botou num dos sacos, que são pacotes, né, sacos de papel. Aí ele botou, fechou e colocou em cima da mesa. E aí foi resolver outra coisa. Só que a atendente achou que já era o lanche que o casal tinha pedido. Aí ela pegou a sacola e entregou para o casal, achando que já era o lanche deles. Aí o casal se afastam para comer. Aí quando eles abrem, aí ele percebe que, em vez de estar o lanche, o hambúrguer dele, havia um monte de cédulas de R$100. Aí ele não pensou nem duas vezes. Ele deu a volta de onde ele estava, voltou na loja, já estava fechando. Ele disse: olha aqui, esse saco está cheio de dinheiro, eu não quero esse dinheiro, eu quero meu lanche. Toma aí o dinheiro que é de vocês e me dê o meu lanche. E o gerente só faltou botar o homem no colo. E o elogiou, e fez o maior louvação daquele homem, daquele casal, e disse: olha, me deixe tirar uma foto de vocês e colocar no nosso Instagram, para que as pessoas saibam que ainda existe gente honesta nesse país, e para a gente divulgar, vocês vão ser os nossos clientes VIP agora. E aquele homem rejeitou a proposta, disse: não quero propaganda, não quero. Só que o gerente e todo mundo insistindo muito, para que ele tirasse uma foto e pudesse publicar e mostrar que de fato eles deram um grande exemplo de honestidade. Depois de muito insistir, o homem chegou para o gerente, chamou ele num canto e disse: olha, eu não posso tirar foto com essa senhora, porque ela não é minha esposa, ela é minha amante. E aí vai. Por que, irmãos, eu estou contando isso? Porque o texto diz que Deus nos chama à santidade em todo o nosso procedimento. Veja que aquele homem é capaz de ser honesto numa área, nas finanças, mas não consegue ser honesto com o seu cônjuge. Deus nos chama a uma santidade inteira, integral. Por isso que o texto diz: tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Não é só numa área, é a vida toda, porque Jesus é o Senhor da nossa vida, da cabeça aos pés, e em todos os lugares, em todos os relacionamentos, Ele é o Senhor. Ele nos convoca a uma vida de santidade.
que Pedro faz aqui, irmãos, é mostrar que para vivermos uma vida de santidade, é preciso nos afastarmos das antigas paixões. Veja o que ele diz no verso 14. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Quando nós estávamos na ignorância, distante do Senhor, havia paixões, havia desejos. E às vezes essas paixões, esses desejos, eles até aparecem. Eles existem. Eles até querem nos influenciar. Mas eles não podem mais moldar a nossa vida, a nossa maneira de ser. Por isso que está escrito: não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. No 11, ele repete no 2:11: amados, exorto-vos, como a peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes do que, igreja? Das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. E no 4:3 ele repete também essa mesma verdade. 1 Pedro 4:3: porque basta o tempo decorrido para teres executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e detestáveis idolatrias. As coisas velhas já passaram. Trilhar um caminho de santidade é afastar-se das antigas paixões. Trilhar um caminho de santidade, meus amados irmãos, é obedecer a palavra do Senhor. Veja o que está escrito no versículo 15. Vamos ler de novo. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. E o verso 16 diz o quê? Porque escrito está. O que é que está escrito? Sede santos, porque eu sou santo. Por quê? Nós somos chamados a viver uma vida de santidade, igreja, porque está escrito, é palavra de Deus, é mandamento do Senhor, é vontade do Senhor. Por isso que Ele nos libertou, por isso que Ele nos regenerou, por isso que Ele nos deu um novo coração. Ele não exige de nós, irmãos, o que nós não somos capazes de executar, porque junto com o mandamento recebemos também a transformação e o poder do Espírito para vivermos a vontade de Deus. Por que sermos santos? Por que trilharmos o caminho da santidade? Porque está escrito. Lembram como Jesus venceu os ataques de Satanás? Está escrito. É vontade de Deus, é palavra do Senhor. E como servo do Senhor, cabe a mim a cada dia me submeter com alegria aos seus mandamentos. Para vivermos uma vida de santidade, é preciso nos afastarmos das antigas paixões. Diga amém. Para vivermos uma vida de santidade, é necessário um autêntico compromisso com a palavra. Não apenas saber, mas viver. Não apenas discursar, mas praticar e obedecer diariamente, no poder do Espírito, como evidência de uma vida transformada. Para vivermos uma vida de santidade, é preciso temermos a Deus. Veja o verso 17. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Veja que interessante o que Pedro está dizendo. Você invoca a Deus como Pai? Você ora a Deus e se relaciona com Ele como Pai? Sim, porque foi assim que Jesus ensinou os seus discípulos a orar. Lembram? Quando nós orarmos, Ele disse, deveríamos chamar Deus de Pai. Que privilégio, que honra. O Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Nós podemos nos relacionar com Ele como nosso Pai. E de fato Ele é nosso Pai através de Jesus, que
nos socorre, que nos sustenta, que atende às nossas súplicas, que nos ampara a cada passo que a gente dá. Mas o que Pedro está dizendo, que se nós oramos a Deus invocando a Ele como Pai, não devemos também nos esquecer que Ele é o justo juiz de toda a terra, e que um dia nós prestaremos contas ao Senhor por cada ato, por cada escolha, por cada palavra proferida. E este Deus, que é Pai juiz, Ele não faz favoritismos. É isso que Ele está dizendo. Verso 17. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Tema a Deus. Ele é o justo juiz de toda a terra. Ele é o Pai amoroso, mas Ele é o justo juiz. E um dia compareceremos diante do seu tribunal. Para vivermos uma vida de santidade, é necessário jamais nos esquecermos de quem somos. Por isso que o verso 18 começa exatamente com o verbo saber. Como é que começa o verso 18? Sabendo, saiba que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados. O que o apóstolo Pedro quer ensinar à igreja? E através de Pedro o próprio Espírito Santo nos ensina que nós precisamos saber quem somos. Pare e pense, saiba quem você é, pela misericórdia de Deus, através do sangue de Jesus. Você foi resgatado, liberto e transformado para viver uma vida de luz e de sal neste mundo que está apodrecendo pelo pecado. Para uma vida de santidade, é preciso confiarmos em Deus. Veja o que ele diz no verso 21. Que por meio dele tendes fé em Deus. Repita essa frase do verso 21. Tendes fé em Deus. Confie em Deus, dependa de Deus. A força para vivermos esta vida não está em nós mesmos. A nossa força vem do Senhor. O poder pertence ao Senhor. Paulo disse, tudo posso naquele que me fortalece. A nossa energia vem dele, a nossa capacidade vem dele, para vivermos esse projeto sobrenatural, para a glória do seu nome. Confie neste Deus poderoso, misericordioso, presente. Ele é a nossa esperança. Por isso que, já terminando a carta, ele diz assim no capítulo 5, 10. Ora, vamos ler juntos? O 5, 10. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vai fazer o quê? Aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Ele não terceiriza o trabalho dele. É Ele mesmo que nos fortalece, que nos aperfeiçoa, que nos mantém de pé, que nos guarda, para não tropeçarmos no caminho. Confie em Deus, busque a Deus, dependa de Deus. Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é o nosso socorro a cada passo, a cada dia. Para vivermos uma vida de santidade, irmãos, é preciso trilharmos o caminho do amor. Veja como é interessante o verso 22. 1 Pedro 1, 22. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal, não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. O que Pedro está fazendo aqui, irmãos? Ele está associando santidade a amor. Não há santidade genuína sem um amor verdadeiro. Deus é amor, Deus é santo, santo. Mas Deus é descrito pelo apóstolo João como amor. Portanto, Pedro nos ensina que não há vida santa sem amor.
Não há santidade sem amor, porque o nosso relacionamento não é só vertical, é também horizontal. Nós somos chamados a amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Amor que suporta, amor que perdoa, amor que se dispõe a servir. Por isso que ele diz algo extraordinário: amor não fingido, não de aparência, não da boca para fora, mas de coração. Amar uns aos outros ardentemente. Olha que coisa, irmãos. Amar ardentemente, não de maneira fria. Como nós precisamos suplicar a misericórdia de Deus e pedir que Ele nos dê este santo ardor, que se expressa em amor, não frieza, não indiferença, não apatia, mas amor como fruto da presença do Espírito Santo em nós, que brota do coração e que se manifesta de maneira viva, fervorosa, para a glória de Deus. Mas, em sétimo lugar, para viver uma vida de santidade, ele vai dizer no verso 3 do capítulo 2, verso 2, 1 Pedro 2:2, desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual. Preciso desejar esse leite espiritual. O que é o leite espiritual? Alguns comentaristas afirmam, irmãos, que o leite espiritual é a própria palavra de Deus. Ela é como um leite que nos nutre, que nos fortalece. E a gente precisa pedir: Senhor, renova em mim um apetite por tua palavra, pela leitura, pela meditação, pelo ensino da tua palavra. Desejar ardentemente como crianças recém-nascidas. É interessante que ele diz como a gente deve desejar, não é de qualquer maneira, é como uma criança. Os irmãos sabem, as mulheres que são mães, um bebê recém-nascido, ele chora intensamente para mamar. E você pode acalentar, né, botar ele no braço, ninar ele não vai parar de chorar. Ele só para de chorar quando ele começa a mamar. Ele mama. Aí daqui a pouco, 3 horas depois, o que é que acontece? Ele volta a chorar. Ele chora e você não adianta. Ele só para de chorar quando é amamentado. E é isso que ele está dizendo, que nós deveríamos desejar ardentemente como um bebê a palavra do Senhor, o próprio Senhor, porque Ele é o dom maior. Deveríamos desejar ardentemente esta vida de amor, de santidade, que se deleita na presença do Senhor, e que nesta noite eu e você oremos sinceramente, pedindo: Senhor, renova na minha alma esse desejo. Mas para que o desejo seja renovado, é preciso nos dispor, ou melhor, nos despojar. Verso 1, 1 Pedro 2:1. Olha o que ele diz: antes do desejo vem o despojar. Despojando-vos, portanto, de quê? De toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências. Ou seja, se eu quero realmente desejar esse leite espiritual, eu preciso tirar esta roupa. Aqui é a ideia de tirar como se fosse peças de uma roupa. E ele vai nomeando cada uma delas. A primeira é a maldade. O que é maldade? É o desejo de prejudicar o outro, causar sofrimento, malícia. O que é dolo? É falsidade, traição. Por isso que ele fala dolo e hipocrisia, porque são irmãos gêmeos. Inveja, desejo de possuir o que pertence ao outro. Por isso que toda inveja leva à inimizade. Russell Shedd disse assim: não há teste melhor para o caráter de um homem do que sua reação diante do sucesso de um amigo. Não há teste melhor para o caráter de um homem do que sua reação
diante do sucesso de um amigo. Maledicência, ele fala, é falar mal dos outros pelas costas, difamação. Então Pedro primeiro diz, despojemo-nos de todos esses trajes, e como crianças recém-nascidas, que possamos desejar esse leite, esse nutriente completo, que produz crescimento para a salvação. Mas eu quero ainda, irmãos, caminhando aqui para a conclusão, Pedro vai dizer o seguinte, que para uma vida de santidade, verso 12 do capítulo 2, é necessário mantermos um bom testemunho. Verso 12, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifique a Deus no dia da visitação. Viver uma vida de santidade é viver uma vida de bom testemunho, tanto dentro como fora. Mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós, você pode até estar sendo alvo de calúnias, de mentiras, mas ao observar a sua vida, eles vejam as boas obras e glorifiquem a Deus. E no dia da visitação, a ideia é a seguinte: no dia que Deus resolver abençoar aquela vida, no dia que Deus resolver salvar aquela pessoa, ela vai reconhecer que você estava como instrumento nas mãos do Senhor, sendo usado para abençoá-la. No dia da visitação, irmãos, ao dia da visitação, quando Deus resolve vencer as resistências do coração do homem e efetuar a salvação. Nesse dia os olhos se abrem, as escamas caem. Lembram da conversão de Paulo? Quando ele foi derrubado pelo Senhor e confessou que Jesus é o Senhor, mas um dos instrumentos que Deus usou, né, para tocar no coração de Saulo foi o testemunho de Estevão. Lembram que o texto diz que Paulo guardava as roupas dos que apedrejavam Estevão, e no dia da visitação de Deus na vida de Paulo, ele pôde se lembrar da coragem, das boas obras, da atitude de fé e coragem de Estevão. E aquele testemunho de Estevão possivelmente inspirou também a vida de Paulo para uma vida de boas obras. Mas, irmãos, eu ainda quero destacar um outro elemento aqui importante, que é o verso 13. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor. Quer as autoridades como enviados por ele. Não, quer seja o rei como soberano, que as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam o bem. Veja que Pedro aqui ele vai condensando atitudes que evidenciam uma vida transformada. Sobriedade, esperança e santidade. Santidade tem a ver com bom testemunho, tanto dentro como fora. Mas santidade tem a ver também com uma vida de obediência às autoridades constituídas. Ele dá um exemplo aqui da autoridade civil, mas o princípio é geral. Ou seja, o que é ser santo é viver uma vida de obediência. É uma vida que honra as autoridades constituídas, e esta honra começa primeiramente dentro de casa. Como está escrito no 5º mandamento: honra teu pai e a tua mãe, para que te vá bem e te prolongue os dias sobre a terra. Irmãos, nós vivemos uma crise de autoridade. As autoridades constituídas por Deus estão sendo desrespeitadas, desonradas. E isso está começando dentro dos lares. Filhos que não honram os pais. E aí vai os professores, as autoridades constituídas, autoridades eclesiásticas. É isso que ele está falando. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, por amor ao Senhor. Porque você reconhece a soberania do Senhor. É Ele que constitui, é Ele que estabelece, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por Ele,
tanto para castigo. Verso 15, porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Verso 16, como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Nós somos livres, libertos, mas não é para vivermos de qualquer maneira, segundo o nosso coração. Nós somos livres e libertos para vivermos segundo a vontade de Deus, segundo a palavra de Deus, segundo os mandamentos do Senhor. Por isso que ele termina esse parágrafo dizendo: tratai todos com honra, com dignidade. Todo ser humano é digno de honra, de dignidade, porque ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Meus amados irmãos, eu quero concluir esta palavra dizendo duas coisas. Primeiro, estas atitudes são manifestadas, vivenciadas pelos que foram resgatados e regenerados pelo poder de Deus. Se eu e você, de fato, passamos por esta experiência de resgate, de libertação e de regeneração, somos convocados pelo Espírito Santo a vivermos uma vida de sobriedade, esperança e santidade. Se por acaso você ainda não passou por esta experiência de novo nascimento, de libertação, há uma palavra que diz assim: aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Clame ao Senhor, diga: Senhor, transforma a minha vida, muda o meu coração, me regenera de verdade, me liberta. Ele é capaz de ouvir o seu clamor e agir nesta noite, efetuando uma poderosa e grande salvação. E você que já recebeu essa bênção, manifeste a cada dia. E se você por graça tem manifestado estas bênçãos, essas atitudes, glorifique o nome do Senhor, porque é por graça que trilhamos uma vida de equilíbrio, esperança e santidade. E se há ausência em nós dessas atitudes, que nesta noite possamos suplicar a misericórdia do Senhor, o perdão do Senhor, em nome de Jesus. Amém?